Bom dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 3, versículo 11. Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vós. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tem de uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Então, o que Paulo está dizendo? Ele falou, olha, estou querendo, estar com vocês, mas tudo, olha, nós devemos observar que em tudo Paulo nos ensina e nos dá exemplo que tudo tem que sermos dependentes de Deus. Ele queria estar novamente com os irmãos, com a igreja em Tessalônica, mas ele disse, olha o pedido dele, que o próprio Deus, o nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo prepare o nosso caminho até vós. Ou seja, se eu vou em algum lugar, se Deus não preparar, nós não iremos. Se Deus não permitir, nós já lemos sobre isso quando Paulo queria pregar, e Deus impediu, o Espírito Santo impediu, falou, não é aqui, enviou para outro lugar. Tiago também nos fala que tudo que nós formos fazer, nós devemos dizer, olha, se Deus assim quiser, se Deus permitir, nós iremos e tal lugar, faremos tal e tal coisa. Então, em todo o tempo nós temos que proceder assim. Eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Se o Senhor permitir, se Deus concordar, encaminhar para que as coisas ocorram bem, nós vamos fazer. Senão, não. Muito bem. Ele fala aqui no 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que temos uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Que ele fortaleça o vosso coração para ser irrepreensíveis em santidade. Diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que o Senhor, então, fortaleça o coração dele e o nosso também, que o nosso coração seja fortalecido para nós sermos irrepreensíveis. Nós temos que ser irrepreensíveis. Que o Senhor não encontre em nós motivo para sermos repreendidos, não tenhamos motivo para repreensão, para ser chamados a atenção, por nós estarmos errando, por nós estarmos falhando, mas que nós vivamos de maneira correta, em santidade, diante do nosso Deus e Pai, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier com seus anjos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Falou, olha, nós orientamos vocês como vocês devem viver, como devem praticar a santidade, como devem praticar o Evangelho. Como tem que viver. Agora, que nós queremos que encorajamos vocês para que
Dessa maneira, continue se aperfeiçoando cada vez mais e mais no Senhor. Da mesma forma, nós temos orientado como as pessoas devem viver, como elas devem viver, falar, pensar, agir, ou seja, em conformidade com a palavra de Deus. Isso para quê? Para viver em santidade. Para viver o quê? Viver de acordo com a palavra de Deus. Viver de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos pregado isso de constantemente. O que nós fazemos agora? Da mesma forma que Paulo fazia. Agora cada um busca se aperfeiçoar cada vez mais no evangelho. Procure crescer cada vez mais no evangelho. Procure cada vez estar se examinando para ver se está vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Nós todos os dias, todos os momentos, nós temos que procurar nos aperfeiçoar mais e mais no evangelho. Versículo 2. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do seu Jesus. Você sabe os mandamentos. Mandamentos que nós recomendamos através da autoridade, no nome de Jesus. Da mesma forma como quando nós orientamos, nós ensinamos aqui, nós fazemos isto na autoridade que é no nome de Jesus. Como? Que a palavra está aqui. Não podemos esquecer que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Então é nele que constantemente nós ensinamos. É constantemente que nós o apresentamos. Então, nós queremos sim que as pessoas se aprofundem cada vez mais. Versículo 3 fala, a vontade de Deus é esta. Qual que é a vontade de Deus, gente? 2 pontos, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. O que Deus deseja de nós? Nossa santificação. Santidade, viver em santidade. Então nós temos que fugir de toda imoralidade sexual. Temos que fugir todo tipo de homossexualismo, lesbianismo, prostituição, adultério, fornicação. Todo tipo de coisa. Temos que fugir. Porque é pecado. O Senhor mostra na sua palavra que é errado, que é pecado. Então, se nós queremos viver em santidade, vivemos em santificação, se nós queremos amar o Senhor, mostrar o nosso amor a Ele, se nós queremos fazer a vontade dEle, nós não podemos envolver. Porque Ele está falando, sou eu. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. O cara está no segundo casamento, está no terceiro casamento, tem imoralidade sexual. Ele tem em casa, tem amante, ela tenta trair, tá, imoralidade sexual. Tá na prostituição, imoralidade sexual. Tá em homossexualismo, imoralidade sexual. Tá em fornicação sem ser casada, tendo relações sexuais, é imoralidade sexual. Nós temos que fugir disso, porque isso é a vontade de Deus. Está muito claro no versículo 3. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Acabou. Versículo 4. Cada um de vós sabe viver com seu próprio cônjuge, em santidade e honra, não dominado pela paixão de desejo sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Cada um seja respeitar o seu cônjuge, sua esposa, seu marido. Respeite. Seja fiel. Porque quando você não é fiel ao seu cônjuge, você não está sendo fiel a Deus. Mas meu marido, minha esposa age assim, assim, assado. Não importa. Seja fiel a Deus. Você sendo fiel a Deus, você tem que ser fiel ao
o seu cônjuge. É a palavra do Senhor, não sou eu. Eu vivo em santidade e honra. Não viva dominado pela paixão de desejo sem controle. A semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quem está no mundo não conhecem a Deus e faz todo esse tipo envolve com todo tipo de atos sexuais que são contrários à palavra de Deus. Nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso. Nós não somos do mundo. Nós somos apartados, separados do mundo. Temos que viver de maneira diferente. Nós temos que nos portar de maneira diferente. É isso que é preciso. Versículo 6. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos, com toda certeza. Não vai pensar que, não. Deus vai entender, Deus vai compreender. Não vai, não. Não faça isso. Você vai receber castigo. Quem vai castigar é o Senhor. Não é o diabo, não. Você receberá castigo do Senhor. Então, nós temos que entender isto, que a questão relacionada à sexualidade na Bíblia, no Evangelho, é algo muito sério. Muito sério. Versículo 7. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. Nós não fomos chamados para a impureza, não. Nós não fomos chamados para o erro, não. Nós fomos chamados para viver em santidade. Em santificação. O nosso corpo é em santidade. Pastor, mas não é assim. Deus perdoa, Deus faz isso, Deus aquilo. É você e Deus. Pode ter certeza que Deus vai te castigar. Porque isso não é a palavra dele. Você pode rejeitar. Você não está rejeitando. Não está rejeitando que pastor. Não, você não está rejeitando, não é o que eu falo. Eu estou falando do Evangelho. Você vai estar rejeitando a Deus. Que é Ele que nos dá o Espírito Santo. Ele que me dá o Espírito Santo. Ele me dá condições de falar do Evangelho para vocês. Está rejeitando não a mim, mas o Evangelho. Então presta atenção. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem. Não está rejeitando, não está me rejeitando o que eu falo, o que eu digo, mas está rejeitando a Deus, que vos outorga, que vos dá o seu Espírito Santo. Ok? Muito bem. Nós lemos hoje até o versículo 8 de 1 Tessalonicenses, no plural. E querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 9. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.